O Evangelho de Lucas irá nos guiar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, leremos a partir do versículo 25. Para você também que nos assiste agora pela internet, em qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vindo à nossa celebração. E eu convido você também, caso você tenha um texto bíblico na mão, que você acompanhe conosco o texto sagrado. O Evangelho de Lucas, capítulo 2. Todos acharam? Diga achei. Muito bem, muito bem. O Evangelho de Lucas, então, capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar mais uma vez. Baixa a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Vamos nos colocar diante do Senhor. Ore comigo, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele de maneira especial a nós nessa noite. Que o Senhor, de maneira muito singular, particular, fale conosco, inquiete os nossos corações. Senhor, no nome de Jesus, que seja assim. Fale conosco, Senhor. Não porque nós mereçamos algo das tuas mãos, porque tudo vindo do Senhor é dom, é graça, é bondade. Não é por performance nenhuma nossa, mas simplesmente porque o Senhor nos ama. Obrigado por isso. Então pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique essa palavra, esse texto da Escritura Sagrada, de maneira muito singular no nosso coração. De modo que saiamos daqui essa noite dispostos a viver uma nova vida, um novo momento, movidos pelo Espírito do Senhor. Que seja assim. Nós oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos agora, então, hoje, da mesma forma que hoje de manhã, nos dois cultos, nós estamos abrindo uma série de mensagens sobre o Natal. Sobre esta data, este ritual, vamos dizer, essa data simbólica, tão importante, não apenas para nós dessa igreja, ou para esse país, mas para o mundo ocidental como um todo. Porque todos nós sabemos que, de uma certa maneira, o cristianismo, ou o universo imaginário do cristianismo, formou todo o mundo ocidental. Então, o Natal, para nós, é uma das datas mais importantes que existem. Então, nós começamos, a partir de agora, a preparar o nosso coração para o que Deus irá falar conosco. E eu quero aproveitar também e avisar que assim que nós encerrarmos aqui, lá fora, no hall, você já pode adquirir o seu ingresso e para outras pessoas também que você queira abençoar, para trazer essas pessoas para o nosso musical de Natal. Então não perca essa oportunidade de evangelizar através da arte a essas pessoas. Eu diria, gente, o seguinte: a esperança é uma das palavras de ordem da Escritura Sagrada. A esperança talvez seja uma das palavras que melhor definem o Evangelho de Jesus. Porque a esperança tem a ver com boa notícia, com boa nova. Se nós esperamos é porque
podemos alcançar algo novo da parte do Senhor. Esperança significa não a mesma coisa que otimismo. Foi como eu disse hoje de manhã. Infelizmente, nós brasileiros, uma vez que somos conhecidos como esse povo da esperança, esse povo que não desiste nunca, nós podemos ter o erro de confundir esperança com otimismo. E não são a mesma coisa, gente. Preste atenção. Otimismo é quando nós confiamos, através das nossas forças, simplesmente, da força do pensamento, naquilo que os homens podem fazer por nós. Isso é otimismo. Você é otimista quando você pensa para cima, quando você pensa de maneira positiva. Mas esperança não é a mesma coisa. De acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, esperança tem a ver com os meus olhos estando no futuro, já contemplando o que Deus vai fazer no presente. Isso é esperança. Me permitam mais uma vez ler o versículo 25, que diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. Esperança, gente, é uma palavra que anda em parceria com a fé. A esperança não anda sem a fé. Elas são quase que irmãs gêmeas. A esperança faz com que a fé que nós temos em Deus nunca se canse de confiar. Isso é esperança. Então a fé me enraiza na confiança em Deus, mas a esperança faz com que essa fé não desista de confiar. É como se a esperança animasse a fé. É como se a esperança desse energia à fé e não permitisse que ela desistisse de confiar. Isso é esperança. Então é isso que esse personagem aqui, tão singular, aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. É isso que Simeão faz. Ele está esperando aquilo que Deus irá fazer. É isso que ele vai fazer. Ele está esperando, então, a consolação, a promessa, o cumprimento de tudo que Deus falara em todo o Antigo Testamento. A grande libertação do povo de Deus estava chegando. Isto é esperança. E o encorajamento que eu quero dar a cada um de nós, para nós não confiarmos simplesmente em palavras humanas, gente. Nós estamos cansados disso. Eu acredito que esperança, inclusive, é uma palavra que hoje faz todo sentido para nós. Uma vez que nós estamos vivenciando momentos de promessas não cumpridas pelos homens, inclusive dos nossos políticos. Promessas essas que, motivadas pela corrupção, fazem com que o nosso Brasil esteja do jeito que está. Aí eu pergunto, gente, vale a pena nós termos esperança nas palavras deles, dos homens? Nas palavras de homens e mulheres que são falhos. Mas o nosso encorajamento aqui, a partir da vida de Simeão, é nós depositarmos a nossa expectativa no Senhor. A esperança, essa ideia de esperar de maneira alegre. Eu estou esperando com grande expectativa. Eu não espero porque eu desisti. Eu não espero porque eu fui forçado a esperar. Eu espero porque eu sei que Deus vai fazer. Isso é esperança. Existe outro elemento aqui no texto, que é importantíssimo nós trazermos à tona, para nós entendermos que essa esperança, mais uma vez, não é produzida pelo homem. Essa esperança é produto de Deus em nós. Diz assim o texto: e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Perceba, gente, o Espírito Santo está presente na vida de Simeão. E uma vez que o Espírito Santo estava presente na vida desse homem, ele esperou de maneira alegre pela provisão do Senhor.
Essa é a importância, então, de nós estarmos cheios do Espírito Santo. De nós estarmos transbordantes desse Espírito, que faz com que nós não desistamos de crer em Deus, de crer no Senhor. É o Espírito, então, que move Simeão a continuar com os olhos fitos no Altíssimo, no Eterno, no Senhor. É isso. E olhando, então, essa esperança de Simeão, eu percebo que por causa da esperança, ele conseguiu vencer 3 grandes desafios, que não eram desafios apenas dele, gente, preste atenção, são desafios também nossos. Não são apenas desafios daquele homem, daqueles tempos bíblicos, mas é um desafio nosso também, do nosso cotidiano. 3 desafios. O primeiro deles é o desafio da humilhação. Todos nós sabemos que o povo de Deus, aqui nesse período do Novo Testamento, ali, antes um pouco do 1º século, desde antes do 1º século, da era cristã, o povo de Deus estava aprisionado pelo Império Romano. O Império Romano, então, subjugava o povo de Israel. O Império Romano tinha quase que direitos sobre eles. O povo romano, o Império Romano, tinha o direito sobre a vida deles, sobre o dinheiro deles. Diria se eles fariam ou não a religião particular deles. Então eles se sentiam, evidentemente, humilhados e aviltados por causa disso. É tanto que a esperança desses homens aqui, inclusive de Simeão, é um dia o Salvador de Israel, um dia o Messias, um dia o Consolador virá nos libertar. Virá nos libertar do jugo de Roma, das cadeias. Virá nos libertar para sempre, para que nós sejamos de fato o povo de Deus. Era isso então que Simeão, e não só ele, todos do Novo Testamento estavam aguardando e esperando. Simeão, então, de acordo com o Evangelho de Lucas, representa uma dessas pessoas da linhagem do Antigo Testamento que estava aguardando o Messias, aguardando a tão sonhada libertação do povo de Deus. Vamos trazer para os nossos dias aqui. Vocês sabem o que é que significa humilhação? Humilhação é quando eu tento, ou tento fazer comigo. É quando nós tentamos subtrair o valor que o outro tem. Isso é humilhar. Quando eu tento humilhar, ou quando tento me humilhar, no fundo estamos tentando subtrair, diminuir a dignidade que o outro tem. Você já passou por isso? Eu creio que sim. Porque, infelizmente, a humilhação muitas vezes acontece nas nossas relações mais íntimas. Dentro de casa, na relação de marido e mulher, na relação de pai e filho, no ambiente de trabalho, na relação patrão-empregado. É ali que a humilhação, infelizmente, acontece. É ali que nós nos sentimos, muitas vezes, aviltados. Nós nos sentimos subjugados. É quando tentam tirar, então, ou subtrair a nossa dignidade, o nosso valor como pessoa, como ser humano. E lendo a Bíblia, lendo aqui o texto da palavra do Senhor, eu não consigo deixar de fazer um link com Romanos capítulo 8. Quando Romanos capítulo 8 nos fala, gente, preste atenção, sobre a nossa identidade mais básica como cristãos. E foi por entendimento dessa identidade mais básica que Simeão não se entregou ao desespero diante da humilhação. Então, Romanos capítulo 8 nos diz que o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que estava em Simeão, o Espírito Santo habita nos filhos de Deus. E gemendo, fala para os filhos de Deus que nós somos filhos do Senhor. Ou seja, o Espírito confirma para nós a nossa própria identidade como filhos do Senhor. Ele confirma para o nosso espírito, ou seja, para nós mesmos, que nós somos filhos do Senhor, filhos do Altíssimo.
E eu diria, gente, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que se nós não compreendermos a nossa identidade primeira, ou seja, de sermos filhos de Deus, qualquer razão, qualquer acontecimento em nossa vida irá nos levar ao desespero. Por exemplo, se a nossa identidade estiver atrelada ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso emprego, e se nós perdermos esse emprego por qualquer coisa, porque nós sabemos que emprego é hoje e não é amanhã. Se a nossa identidade, então, estiver atrelada ao ambiente de trabalho, eu posso me desesperar. Quando eu estiver diante de um possível desemprego, ou de uma possível demissão. Então, quando eu estiver diante de certos momentos como esses, de humilhação, de aviltamento, vai vir na minha cabeça, vai vir no meu coração. O Espírito Santo irá confirmar dentro de cada um de nós. Para que você vai temer se você é filho de Deus? Quem garante a minha identidade não é o meu chefe, é o Senhor. Ele é quem garante a minha identidade. Ele é quem diz de fato quem eu sou. Então, lendo a vida de Simeão, não tem como não identificar isso. Simeão conseguiu vencer a humilhação, porque ele esperava nesse Senhor e ele sabia quem ele era diante do Senhor. Ele esperava pela provisão do Senhor. Esse é o primeiro desafio que Simeão vence. Existe um segundo também. Por conta de Simeão ter depositado no Senhor toda a sua esperança, a sua expectativa, por conta dele ter visto o futuro se aproximando, ele também venceu o cansaço. O cansaço. Diz aqui na palavra de Deus, mais uma vez eu vou ler. Versículo 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro de Isaías capítulo 40, versículo 31. Que diz assim: aqueles que esperam no Senhor, ainda que estejam cansados, sobrecarregados, fatigados, ainda que estejam desistindo, renovarão as suas forças. Correrão como jovens, voarão com asas como águias. Eles não se cansarão nem se fatigarão. Eles renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor. E mais uma vez eu repito, gente, essa esperança não é simplesmente a única razão que há para viver. Ou melhor, essa esperança da qual a Bíblia fala, não é sinônimo de, já que eu tenho que esperar, eu vou esperar mesmo. Não tenho o que fazer mais, de forma alguma, gente. Não é sinônimo de desistir. Essa esperança é sinônimo de esperar confiantemente no Senhor. Deus fará, porque Ele promete. Ele promete. Quando nós olhamos para o texto, nós não podemos cair no perigo de imaginar que, uma vez que a esperança de Simeão foi concretizada na frente dele, porque foi concretizada, ele esperava pelo Senhor Jesus. Ele aguardava pela promessa maior do Senhor, o próprio Filho de Deus. Então a esperança foi concretizada, foi materializada na frente dele. Isso não é sinônimo, gente, de dizer que se nós esperamos, se a nossa expectativa é de que Deus vai me ajudar a vender meu apartamento, é que Deus vai me ajudar a arranjar outro emprego, é que Deus necessariamente vai me ajudar a vender meu carro, é que Deus necessariamente vai me ajudar a saldar as minhas dívidas, que Ele pode fazer tudo isso, eu creio nisso. Ele pode fazer isso. Mas não é dessa esperança que eu estou falando. Não é acerca dessa esperança que eu estou me referindo. A esperança que a Bíblia aqui nos coloca é: apesar de tudo que estiver acontecendo na sua vida, o consolo de Deus vai se concretizar no coração de cada um de nós. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, será real no nosso coração.
A alegria do Espírito Santo, essa alegria que transborda muitas vezes dentro de nós, mesmo em meio aos momentos mais dramáticos da vida. É dessa esperança que nós estamos falando. É esse tipo de esperança que vai se concretizar em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Isso é promessa do Senhor, gente. E Deus nos promete que nós teremos as nossas forças renovadas e nós veremos este consolo da parte do Senhor. Porque foi isso que ele fez com Simeão. Simeão possivelmente já era alguém de uma idade avançada, mas Deus permitiu que ele, antes de falecer, presenciasse o consolo de Israel, a libertação de Israel. Amém, gente? Essa é a promessa do Senhor para nós, nessa noite. A promessa de que nós podemos sair daqui essa noite ainda, consolados pelo Senhor. Cheios da sua paz, que excede todo entendimento. Gente, dinheiro nenhum paga isso. Dinheiro nenhum paga isso. Dinheiro nenhum paga a possibilidade de nós sairmos daqui cheios de uma alegria verdadeira. A alegria do Espírito Santo. A alegria que tanta gente está atrás e não consegue encontrar. Porque essa alegria não pode ser produzida por homem nenhum. Essa alegria só é produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. Só Ele pode produzir. Então, da mesma forma que o Senhor fez com Simeão, Ele quer fazer conosco também. Ele quer renovar as nossas forças. Muitas vezes nós chegamos agora, no final do ano, já cansados, exauridos. Cansados de tanto lutar as lutas da vida, as lutas da família, as lutas do trabalho, as lutas do cotidiano. As lutas que estão aí para serem travadas mesmo. Não tem nem como nós fugirmos dessas lutas. Mas a grande questão é que muitas vezes chegamos neste momento do ano e a nossa fé parece que já se foi. Não temos mais fé. Percebe a importância da esperança? A esperança alimenta a nossa fé. Depositarmos então a nossa expectativa de maneira alegre no Senhor, isso alimenta a nossa fé e renova as nossas forças. Porque é o Espírito Santo quem vai fazer isso. Ele vai ser o responsável para fazer isso, para produzir isso dentro de nós. Amém? Essa é a minha oração para todos nós. E em terceiro e último lugar, quando nós então fizermos o que Simeão faz, depositar a nossa esperança no Senhor, a expectativa de que Deus irá fazer o que Ele promete, de que Ele não vai nos abandonar. Primeiro, nós vencemos a humilhação. Segundo, nós vencemos o cansaço. E em terceiro, nós vencemos o ferimento. Preste atenção nesse terceiro e último ponto. Nós venceremos o ferimento. Há um tempo atrás, há cerca de 2 meses mais ou menos atrás, eu estava dando uma palestra aqui, na sala 8, para as mulheres da nossa igreja. E nessa palestra, eu fiz referência a um episódio que aconteceu na minha vida particular. Na minha vida e na vida da minha família. E naquele episódio, eu lembro que eu meio que questionei a Deus. Eu falei, Senhor, como é que o Senhor seria capaz de me ferir? Como o Senhor seria capaz de uma certa maneira, tocar num filho do Senhor e permitir que eu sofresse? Como o Senhor permitiria isso? Uma vez, o Tomás orou sobre isso aqui. Como é que um Deus bondoso vai fazer com que os seus filhos sofram? Essa foi a pergunta que eu fiz. E lendo a Escritura, lendo o livro de Ezequiel, lendo a palavra de Deus, Deus me consolou. Deus me mostrou que muitas vezes é necessário Ele nos ferir, para que lá na frente Ele mesmo nos cure. Preste atenção nisso. Deus vai nos ferir, não porque Ele é carrasco, gente. Deus vai nos ferir, não porque Ele é como os outros seres humanos. Porque quando, muitas vezes, nós somos feridos por outras pessoas, é por causa de vingança, por maldade do coração das pessoas. Porque as pessoas não querem ver a nossa alegria, ao contrário, querem nos ver tristes. É por isso que muitas vezes um fere o outro. Mas com o Senhor é exatamente o contrário. Deus nos fere porque Ele nos ama. Isso pode parecer escandaloso logo de cara.
mas Ele nos fere porque nos ama, para depois nos curar. Eu vou ler mais uma vez aqui o que diz a palavra do Senhor. Versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, isso é um cântico de Simeão, olha que poesia linda. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Olha agora o versículo 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, ou seja, Simeão dizendo a Maria, uma espada atravessará a sua alma. Se eu pudesse traduzir para uma linguagem de agora, uma linguagem de hoje, simples de se entender, o que Simeão está aqui profetizando é o seguinte: muitas vezes Jesus irá bagunçar a nossa casa. Preste atenção. Muitas vezes Jesus irá bagunçar a nossa casa. É isso que Simeão fala acerca de Jesus. Esse menino, então, que Simeão toma nos braços e louva o Altíssimo, dizendo, ó Senhor, soberano, soberano, aquele que controla todas as coisas, aquele do qual a história não foge do controle de suas mãos. Obrigado, Senhor, porque da maneira como o Senhor prometeu, de fato aconteceu. E Simeão olha então para os pais do menino e para as pessoas que estavam lá no templo também, olhando o que estava acontecendo, diz, através desse menino, muita coisa vai acontecer em Israel. Através desse menino, muitas vidas serão salvas, mas muitas outras vidas também serão perturbadas por causa dele. Mas ele vai fazer isso exatamente para trazer à tona o que está dentro do coração das pessoas. E por fim ele diz a Maria, Maria, infelizmente eu vou ter que dizer a você, você vai presenciar talvez uma das cenas mais horripilantes da sua vida. Você vai ver o seu filho sendo morto. Essa ideia de uma espada vai traspassar sua alma. É isso que Simeão está profetizando aqui para Maria. Muitas vezes, gente, Jesus irá bagunçar a nossa casa. E da mesma forma que eu disse hoje de manhã, eu repito agora à noite. Se isso acontecer com você, agradeça a Deus. Louve a Deus por isso. Porque Jesus está transformando algo dentro da sua família. Jesus está fazendo algo na sua casa. Jesus está fazendo algo na sua vida pessoal. Então não fuja se Jesus começar a fazer isso. Eu sei que é difícil. Logo quando nós nos deparamos com uma situação como essa, a nossa família aparentemente sendo mexida por Jesus. As nossas vidas pessoais aparentemente em descontrole, aparentemente em confusão. Mas quando nós paramos para entender um pouco melhor, Jesus está mexendo as coisas dentro da nossa vida. Ele mesmo está se encarregando de limpar a nossa vida, limpar a nossa casa. É isso que Maria vai passar daqui a um tempo. Ela iria ser ferida. E o próprio Simeão, se nós pudéssemos resumir aqui tudo o que Simeão passou, eu diria, Simeão conseguiu vencer o fato de ter sido ferido pelo próprio Deus. Mas ele conseguiu, por causa da esperança no Senhor, dessa expectativa alegre, ele conseguiu chegar até aquele momento, e ver o que Deus estava realizando. Ele conseguiu chegar até aquele momento. Ele venceu o fato de ter sido ferido pelo Senhor, porque o próprio Deus, na hora certa, o curou. O próprio Deus o curou. Essa é a minha oração, gente, para cada um de nós. Essa é a minha oração com toda a sinceridade do meu coração, para cada um de nós. Que Deus nos ajude a
saber ouvi-lo. Porque muitas vezes Jesus vai bagunçar a nossa casa, vai nos ferir, exatamente para nós voltarmos a nossa atenção para Ele. Porque foi isso que aconteceu em toda a história do povo de Deus. Muitas vezes Deus feria o seu povo no Antigo Testamento para que o povo voltasse os seus olhos para o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: olha, acordem, eu estou aqui. Vocês estão olhando para todos os lados. Vocês estão dando atenção para todos os deuses. Mas e eu? Eu criei vocês. Eu sou quem amo vocês. Aí é por isso que Deus vai desenrolando aquelas expressões de amor, chamando o seu próprio povo de esposa, de filho, de amante, de amigo, e assim vai desenrolando toda essa poesia sobre o seu próprio povo. E é assim que Deus também nos chama. Deus nos chama de filhos, gente, exatamente por isso. Porque Ele mostra para cada um de nós: eu amo vocês, por isso muitas vezes eu vou bagunçar a sua casa. Para que você volte os seus olhos para mim. Para que você não considere nenhum outro ídolo no seu coração. Nenhum outro ídolo. Para que você não considere colocar no meu lugar nada, a não ser eu mesmo. Não coloque no lugar de Deus o seu dinheiro, a sua profissão, a sua família, os seus amigos, a sua carreira. Só Deus pode estar no centro da nossa vida. Só Ele. E ninguém mais. Só Ele. Porque Ele é o que sustenta toda a nossa vida. Nós respiramos porque Ele nos sustenta. Nós estamos vivos porque Ele nos sustenta. É isso. Deus nos ferirá para nos curar. E quando nós formos curados, sem dúvida nós voltaremos muito melhor do que nós éramos antes. Essa é a nossa oração. E por fim, eu diria a cada um de nós, que cada um de nós saíssemos daqui essa noite com um novo cântico nos lábios. Simeão, depois de passar por tudo o que ele passou, depois de ele ter vencido esses 3 grandes desafios por causa da esperança que ele tinha no Senhor, ele proferiu um dos cânticos mais lindos que tem no Novo Testamento. Esse cântico que nós acabamos de ler. Essa poesia que ele profere para o Senhor. Ele escreve, vamos dizer, essa canção em meio a essa vitória que o Senhor dá a ele. Em meio a essa revelação especial da parte do Senhor. Eu pergunto para cada um de nós, qual vai ser o nosso cântico de vitória? Qual será o cântico de esperança que você vai proferir para o Senhor ainda essa noite? Qual vai ser o seu cântico? Qual é a música que você vai expressar para o Senhor ainda hoje à noite, antes de você sair daqui? Que o Senhor então nos dê um novo cântico, que possamos sair daqui essa noite cheios dessa esperança do Senhor. Amém? Vamos orar. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor. Em oração, eu peço que você coloque a sua expectativa diante do Senhor. Que você renove a sua esperança, a sua expectativa no que Deus está fazendo. Não no que homens podem fazer, porque os homens são tão falhos quanto nós somos. Faça isso. Senhor Deus, no nome de Jesus, eis aqui o nosso coração. Eis aqui a nossa expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. Naquilo que o Senhor pode realizar em nós. Na revelação do Senhor em nós. E pedimos, ó Deus, que a resposta, que o produto final de tudo isso, seja um novo cântico que será proferido por cada um de nós. Que será entoado por cada um de nós. Renove, Senhor, o nosso coração e a nossa fé. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Deus nos abençoe.